Saúdo a todos com a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo do nosso Deus nessa manhã. Amém? Que bom que nós estamos aqui na casa do nosso Deus para bendizer, adorar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e aprender da sua palavra em nossa escola dominical. A você, meu amigo, minha amiga que nos assiste através das nossas plataformas, muito obrigado pela sua presença. Fique conosco, Deus tem uma bênção para você nessa manhã. Quero convidar a igreja do nosso Deus a se colocar de pé. Nós vamos orar, pedir a bênção e a direção do nosso Deus nessa manhã, sobre as nossas vidas, sobre todo cultuar ao nosso Deus. Convidar ao nosso lado nosso irmão Lino Pinto, que vai assim iniciar uma oração, pedindo assim em favor dos enfermos, em favor das famílias e da obra do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Lino. Oramos. Nosso bendito e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, pela vida, porque o Senhor tem cuidado dos teus servos, de todos nós. Pedimos ao Senhor a bênção por esta manhã, por esse culto, que o Senhor nos dê a alegria de estarmos reunidos para te louvar, meu Deus. Obrigado. Peço que o Senhor abençoe os irmãos, a escola bíblica dominical, a mensagem que vamos ouvir, meu Deus, e que tudo seja feito de acordo com a vontade do Senhor, que o Senhor possa se agradar dos nossos louvores. Quero lembrar, meu Deus, não lembrar, mas pedir ao Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas. Os nossos irmãos enfermos que estão passando por dificuldade, por algum tipo de enfermidade, meu Deus, que não podem estar aqui nesse templo para louvar o Senhor junto com a igreja. Que o Senhor tenha compaixão, misericórdia de cada um, sara as suas enfermidades, porque o Senhor é o Deus que criou todas as coisas e faz o que é melhor para nós. Fica conosco, meu Deus. Clamamos ao Senhor e agradecemos tudo e todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido irmão Nilo. Podemos sentar, igreja do nosso Deus. Vamos declarar ao nosso Deus nessa manhã o cântico com o título Grande é o Senhor. Grande é o Senhor pelo seu poder, pela sua majestade, pelo Salvador que Ele é das nossas vidas. Engrandecemos ao Senhor com louvor e adoração. Declaramos ao nosso Deus nessa manhã. Engrandecemos o seu nome. E declaramos ao Senhor pela sua grandeza em todo o tempo. Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria
Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amados irmãos, quero convidar ao nosso lado nosso querido irmão Valderir, que vai assim compartilhar com os irmãos nessa manhã a leitura bíblica do livro de Salmos, capítulo de número 48. Salmo 48. Vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro e alegria de toda a terra. Vamos lá. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei, nos palácio dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram, e juntos sumiram-se, bastou-lhes vê-lo, e se espantaram. Tornaram-se de assombro, e fugiram apressados. O terror ali o venceu, e sentiram dores como de parturiente. Como vento oriental destruíste as naus da Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei, ó Sião, percorrei, ó Sião, rodeai a toda e contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios,
para narrardes às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te dou, Pai, por mais um dia que Tu tem nos concedido, meu Deus. Fica conosco no decorrer de todo esse trabalho, dando sabedoria ao Teu servo, o mensageiro da Tua palavra, para cada um de nós sairmos daqui edificado com a Tua palavra. Também te peço, Senhor Deus, que Tu olhe carinhosamente para aqueles irmãos que estão enfermos, que não puderam estar junto conosco hoje pela manhã, mas Tu sabes o motivo de cada um, que o Senhor venha repreender o mal. Se for problema de frieza, que o Senhor repreenda. Se for problema de saúde, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor venha repreendê-lo e eles possam estar junto conosco de nós, na Tua casa, Pai. Também agradeço, Pai, pelo dia que Tu tem nos dado. Fica conosco no decorrer de todo esse trabalho, meu Pai. Assim como Tu nos trouxeste na Tua santa e bendita paz, nos conduz de volta. E que cada um de nós saímos daqui, saímos alegres e saber que a Tua palavra foi colocada diante de nós. E que possamos assim, Pai, fazer uma reflexão na nossa vida e ter ela como o objetivo principal da nossa vida. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Oderi, que Deus te abençoe, tá, meu irmão, pela disposição sempre de estar apoiando o trabalho do nosso Deus em todo momento. Amados irmãos, abra o teu cantor cristão, nós vamos cantar o hino de número 155 com o título Grande Amigo. O grande amigo. Em Jesus, amigo temos mais chegado que o irmão. Declaramos ao nosso Deus. Declaramos bem forte ao Senhor. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. O nosso grande amigo Jesus, o Senhor que está sempre ao nosso lado, nos abençoando em todo momento. Amados, vamos colocar de pé, vamos cantar mais um cântico com o título Grandes são as tuas obras. Enquanto nós cantamos, você pode entregar o dízimo e a oferta no altar do nosso Deus nessa manhã, e que Deus te abençoe por isso. Declaramos, igreja. Grandes são as tuas obras, Senhor, e o Senhor é poderoso para nos abençoar, a tua casa, o teu povo e a sua família. Vamos declarar, a igreja.
grande são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. todas as nações, Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. declara bem forte, nosso Deus. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, igreja, por Deus assentar. E nesse momento nós vamos então assim passar a ouvir a palavra do nosso Deus nessa manhã, através do seu servo pastor Hortan de Freitas Barbosa. Para os que não viram ontem a sua foto sair aqui, não saía porque você não mandou, tá? Porque o irmão estava pedindo os casais que o casal mandasse a sua foto. Agora eu senti falta da Raquel. Ela não está aqui, né? Atos. Convido aos irmãos que abram suas Bíblias. O livro de Atos, capítulo 11, versículo 19 a 30. Atos 11, 19 a 30. Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Alguns chamam assim. Atos capítulo 11, versículo 19 a 30. E assim diz as Sagradas Escrituras. E aqueles que podem ficar em pé, assim o façam em reverência à leitura
das Sagradas Escrituras. Assim escreveu Lucas. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crescendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram-lhe Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias disseram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. E o povo de Deus responde: amém. Querido Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nesta manhã através do teu servo. Enche-nos do teu doce Espírito e reveste-nos do teu poder, para que não falemos de nós mesmos, e sob a tua autoridade, sim, para que seja edificada nossas vidas espirituais e o teu nome seja engrandecido. E aqueles que nos ouvem através desta live, e que o Senhor venha ajudá-los a entender a tua palavra, e possamos também aplicá-la em nossas vidas, para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo. Então o mundo seja evangelizado e veja teu poder transformador na vida dos teus servos. Abençoa os que não puderam chegar por motivo de enfermidade. Abençoa a Suzana, ser com ela, Pai, dirige seus passos à vida e fortalece-a, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Também a Leila e Samuel. Também abençoa o Thales, o filho do pastor Samuel, lá em Manacapuru. Ser com teu servo, Pai, e assim ser conosco durante todo o transcorrer da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Podei-vos assentar. Em meio às adversidades, o evangelho é expandido. Em meio às adversidades, o evangelho é expandido. Muitas das vezes tem-se uma ideia de que o trabalho de Deus só é feito quando tudo vai bem, não é isso? Ah, tem dinheiro? Tem, então nós vamos fazer. Se não temos, não se pode fazer. Ah, está dificultoso. Outro dia eu estava falando lá na nossa assembleia lá da missão, e eu expus aos irmãos que a Igreja Compensadores no ano de 2023, ela investiu em missões R$22 mil. Eu disse, irmãos, até eu me espantei, porque eu não tinha feito ainda esses cálculos. Se uma só igreja fez isto, agora imagine 33 igrejas e congregações para R$28 mil. Não daria? Então, mas qual era a desculpa de muitos? Não, é que está difícil. O trabalho não pode ser feito, nem financeiramente, e nem também com pessoas, porque não tem ninguém, eu não tenho tempo.
Mas o trabalho de Deus, em meio às adversidades, ele é expandido, ele é feito, ele é anunciado o Evangelho. Bem, em meio às adversidades, começa a nascer uma nova igreja. Aqui nós temos que em meio às adversidades, às perseguições, às dificuldades, nasce uma nova igreja, um novo trabalho começa. As perseguições daquela época, hoje elas estão de várias maneiras, no meio do trabalho de Deus, no meio do povo de Deus. Tudo para impedir o crescimento do trabalho do Senhor. O crente que não contribui, outros que não querem ir porque não tem tempo. E não é para lugares longínquos. Imagine se tivesse uma perseguição dentro do nosso Brasil. Nós temos sim agora, aos poucos, ela vai crescendo, a perseguição para amordaçar as Sagradas Escrituras. Estão criando leis que vai contra os princípios bíblicos. Mas aqui houve uma grande perseguição na época de Estevão, mas esses irmãos, eles não ligaram para isso. Mas por quê? É porque estavam usando alguma coisa para impedir que o trabalho de Deus crescesse. A própria igreja, os próprios crentes estavam todos em Jerusalém, e aí veio a grande perseguição. E Deus usa a perseguição, usa a adversidade para poder despertar o seu povo. O começo da nova igreja está aqui no capítulo 19, o versículo 19 a 21. A perseguição era uma dificuldade que Deus usou para anunciar o Evangelho. Deus usou a perseguição como uma dificuldade para tirar o povo dele do conforto. Mas o trabalho dele teria que ser feito. E ele usou. Então, por esse motivo, o Evangelho chegou a outras cidades. O Evangelho estava parado, o trabalho de Deus não crescia. E quando o povo de Deus começa a querer impedir o alvo de Deus ser atingido, veja bem, o próprio povo de Deus, aqui não era nem os ímpios, mas o próprio povo de Deus, tentando prejudicar o trabalho do Senhor. Muitas das vezes, hoje em dia, tem muitos crentes que também procuram prejudicar o trabalho de Deus, que não quer se envolver com o trabalho de Deus, com o trabalho do Senhor. Mas o trabalho foi feito. O trabalho de Deus não é feito somente quando tudo está bem, mas Deus usa as adversidades para alcançar seus objetivos. E qual é o objetivo dele? A produção de frutos, que não depende das circunstâncias humanas, não depende de como vai bem, né? Se vai bem financeiramente, se tudo está em paz dentro da nação, no mundo afora. Não. E esse resultado de frutos é do Senhor. Se naquela época os irmãos estavam perdendo esse objetivo, esse alvo, que aqui eram os crentes judeus, e eles achavam que a salvação era só para eles, então eles não estavam nem interessados com os gentios, mas o alvo de Deus era atingir a todo mundo, e é o mesmo alvo ainda hoje, e a responsabilidade é nossa, é de cada um. As circunstâncias não trazem resultados espirituais. E sempre digo assim, às vezes, irmãos, quando tudo está bem, é difícil você trabalhar. Que às vezes você não constrói, ajeita a sua casa. Às vezes é na época que está mais difícil. Quando está bom, você diz assim, não, está tudo ok, está tudo tranquilo, a gente faz depois, não é isso? Tem condições. Mas quando está difícil, aí você pega aquele pouco de não, eu vou logo, porque o negócio está difícil, né? Trabalho de Deus. Deus tem um plano. Ele quer frutos, resultados. E essa responsabilidade é nossa.
Deus usa todos os crentes de grau diferente de conhecimentos, ou seja, leigos. Versículo 20 e 21, olha o que ele diz assim, ó, versículo 20 e o 21. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, Deus, ele usa, irmãos, graus diferentes de irmãos, que hoje é chamado de leigos. O que é um leigo? É aquele irmão que não tem tanto conhecimento das Sagradas Escrituras. Não foi a um seminário, não estudou, não conheceu tantas das coisas, tantas matérias, que é muito bom para o crescimento espiritual do crente. Mas o resultado disso não vem só de lá. O resultado é de Deus. Deus usa o teu preparo. Enquanto mais preparado você é, mais condições Deus tem de te usá-lo. Mas não quer dizer que Deus não vai usar um crente. Não, eu nunca fui a um seminário, eu nunca fui a lugar nenhum. Não, eu não sei nem falar. Você sabe falar sim, você está falando. Você não chega lá na feira e diz: aí, eu quero peixe, eu quero jaraqui. Aí o camarada te dá uma piranha e diz: está aqui. Aí você diz: não, isso aqui não é jaraqui, não, isso é piranha. Aí você vai te criticando, você está falando. Você sabe se defender de muitas coisas, então você sabe falar. Então Deus usa você da maneira que você é. Ele usou aqui esses irmãos, a perseguição veio e eles saíram, ó, foram embora. Quem vai convencer o homem do pecado não é o pastor, não é o doutor, não, irmãos, não é o crente também leigo, aquele que tem pouco conhecimento. Ele fala, ele transmite, e quem vai agir na mente do pecador, quem é? É o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não sei nem ler. Mas você sabe falar de Jesus. Mas você sabe falar também, não sabe? Eu conheci quantas pessoas não sabiam ler? Já vi muita gente que sabia ler, mas eu duvidava que você enganava ele na matemática. Mas ele sabe ler, sabe pedir, sabe conversar. Então Deus vai te usar conforme a tua capacidade. E o texto diz, alguns deles, olha só, mas aqui muitos deles estavam trabalhando no anonimato. E o texto diz, alguns deles, não cita nem o nome, e tem gente que quer que o nome dele seja visto, que o pastor chega e diga aqui na frente, assim, o irmão X está trabalhando, irmão, anunciar o que ele fez todinho, e a Bíblia aqui nem disse o nome dele, e esses irmãos nem reclamaram, porque o nome dele não estava sendo anunciado. Irmãos, o trabalho de Deus é feito, você está trabalhando é para Deus, Ele está vendo, Ele está olhando, e a recompensa dele não é de imediato. No final é que você vai receber. O pagamento é só no final. Mas ele pode te abençoar também aqui com bênçãos materiais. E o trabalho foi feito e o resultado veio os frutos. Então, nos diz aqui o versículo 20. Os crentes, esses crentes foram usados por Deus e trabalharam no serviço de Cristo, não foram vistos, mas para cumprir o objetivo de Cristo, eles evangelizaram os não crentes. Eles foram evangelizar os não crentes. Hoje, muitas das vezes nós estamos assim, irmãos. Não queremos evangelizar ninguém, não quer ser feito. Como que o trabalho pode ser feito? Não, o trabalho tem que ser, a evangelização toda é só com o pastor. Outro dia eu estava olhando um vídeo de um estúpido e ignorante também, sem conhecimento, e dizendo que o trabalho, o pastor ganha é para fazer evangelização, é para fazer tudo na vida. Onde é que está escrito isso? Dá uma olhada lá no Velho Testamento que estava Moisés. Moisés tentou fazer o serviço sozinho. Quem procura fazer o serviço sozinho, cai. Fica fadigado, se exausta, fica exausto, né? É uma exaustão terrível, cansa, ele cansa rápido, tanto mentalmente como fisicamente, e não vai fazer coisa nenhuma. Deus usa cada pessoa conforme a sua capacidade.
No serviço dele, ninguém fica fora. No serviço de Deus, ninguém fica fora. Qual é a sua capacidade? Você é médico, é enfermeiro, técnico de enfermagem, é pedreiro, carpinteiro. Ninguém. Deus usa a sua capacidade. É um crente. É um crente servo de Deus, sim. É isso. Deus, Ele usa você para fazer a sua obra. Assim começa a florescer uma nova igreja. Veja o versículo 21. E o que ele diz aqui? Olha só. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram. Mas agora, se não trabalhar, não tem resultado. Uma certa vez eu ia a Quari, eu fui a Quari, e aí de lá eu fui visitar um irmão, já perto de Corda Jasmiri. Nós passamos lá pela casa dele, e eu cheguei lá, e ele estava com uma malhadeira estendida assim no coisa da casa, no travessão, e estava ajeitando. E nós começamos a conversar. Aí eu olhei assim para o lado da casa dele. Olha que terra bonita para ser plantada. Aí eu olhei assim e vi uns, que nem dizia papai, uns 4 pau de roça. Pouca coisa, não vi uma galinha, não vi nada lá. E ele reclamando das coisas estavam ruins. E eu fiquei olhando assim e disse: e essa terra aqui? Se não plantar, filho, a terra não vai produzir nada, vai produzir só mato. Aí você vai ficar lá dentro de casa orando: Senhor, ajuda aqui vem suprir a minha necessidade, Senhor. Ele está dizendo: está aí, ó. Está aí a terra, vai plantar feijão, vai plantar milho, vai plantar macaxeira, planta batata, que tem o teu alimento. Agora, se você não plantar, não vem não. É a mesma coisa, irmão. Se nós podemos ficar dentro da igreja, dentro desse templo, orando e pedindo: Senhor, enche esse templo de pessoas. Mas se nós não fizermos o trabalho, não vai haver produção. O problema todo hoje, lembra que domingo eu preguei sobre que a nossa luta não é contra o ser humano, mas sabe contra quem? Contra as forças do mal. Eles estavam também nessa guerra, isso aqui chamado guerra espiritual, contra Satanás, que estava trabalhando para impedir o trabalho de Deus. Satanás, ele chega, ele vai ferir, vai lá no teu orgulho, você acha que é demais, não é? Mas ele vai tentar impedir que o trabalho de Deus seja feito. E surge então uma nova igreja. Eles saíram para Antioquia e lá eles foram fazer o trabalho do Senhor. Toda providência ela vem de Deus, e a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles. A boa mão, eu me lembrei de Neemias, eu estava estudando e eu me lembrava de Neemias quando ele disse: a boa mão do Senhor era conosco. A boa mão do Senhor. Veja bem, que quando nós vamos fazer o trabalho de Deus, o Senhor está conosco. Então é Deus quem abençoa. Você pode dar o testemunho da tua vida para uma pessoa. Agora o problema todo, sabe qual é, irmãos? A maior adversidade, sabe qual é? É o testemunho do crente, lá onde ele mora. Porque as pessoas olham para ele lá, não conhecem nem ele como crente. Não sabe falar do evangelho, mas sabe falar da politicagem, não sabe? Não sabe defender o evangelho, mas sabe defender o candidato dele. Mesmo errado que o cabra seja, ele ainda procura dizer que o cabra é inocente, é correto. Mas ele não fala porque ele sabe que as pessoas não vão acreditar nele, porque ele é uma negatividade. Então não seja você o empecilho do trabalho de Deus, porque com ou sem a sua ajuda, o trabalho de Deus vai ser feito. Segundo, em meio às adversidades, a união cresce entre os crentes. O do versículo 22 ao 30 mostra que Deus usa a adversidade para unir o seu povo quando começa a estar desunidos, separados. A igreja não quer se unir, aí Deus faz alguma coisa que é para poder unir o seu povo. A união está no versículo 21 a 24. E olha o que ele diz, o versículo 23, vamos ler aqui porque o 22 nós já lemos.
Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha só, muita gente se uniu ao Senhor. Deus usa a adversidade para unir os crentes. Então, essa união da igreja começou com um bom resultado. Quando a igreja em Jerusalém soube do resultado da conversão de gentios, a igreja vai se unir. A boa mão do Senhor causou um bom resultado, tanto numericamente quanto o avivamento, que é um despertamento de Deus na vida dos crentes. A boa mão do Senhor foi quem causou esse bom resultado. Causou o que? O avivamento. A igreja se uniu e mandou Barnabé para lá, para onde os irmãos tinham se convertido. Essa nova igreja começara. Era assim, começava na casa dos crentes. A igreja unida se une. Isso porque quando ela viu o resultado. Então veja bem que quando a igreja trabalha, ela vê resultado. A igreja não estava trabalhando, mas Deus, Ele mexeu. Ele disse: meu propósito é esse. Agora eu vou usar a diversidade para poder unir o meu povo. Começou ele expandindo. Veio a perseguição, a adversidade, e o povo saiu, foi pregando o evangelho. Veio resultados. Agora vai unir a igreja com um propósito, só que é o mesmo propósito de Deus. A boa mão do Senhor. Novos convertidos precisam de ajuda espiritual. O versículo 22 ele nos diz isso. Eles enviaram Barnabé, porque o objetivo não é só fundar igrejas. Vamos abrir aqui o trabalho. Abriu, deixou por aí. Se fosse assim, nós estávamos com muitas congregações abertas. Mas veja bem que há responsabilidades. Há uma responsabilidade de cada crente. Novos convertidos precisam de ajuda. Barnabé foi auxiliar a nova igreja, e ele exortava os novos crentes a permanecerem em quem? No Senhor. Chamaram Barnabé, enviaram Barnabé. Barnabé foi edificar. Então, novos convertidos precisam ser ajudados. É uma nova criança. É uma criança que está começando. A igreja precisa ser edificada. A igreja de Jerusalém entendeu isso, porque a mão de Deus estava sobre eles, aqueles crentes. Edificação da vida espiritual do povo de Deus. Ele exortava os novos convertidos, os novos crentes, a continuarem, mesmo em meio à adversidade e à perseguição. Hoje nós devemos observar as qualidades exigidas daqueles que vão ao campo missionário. É de qualquer jeito também que se manda uma pessoa para o campo missionário? Não. E veja que as qualidades também para você falar do evangelho, evangelizar. Porque se você não tem essa qualidade, irmãos, você vai ficar calado com o ímpio. Ontem eu estava lá deitado e o cabra passou lá perto de casa, que já estava me incomodando. Eles são, só que ele não dizia quem era, eles são evangélicos, mas veja só, eles vão lá para a igreja só e vêm e depois estão falando da vida dos outros, e é porque são evangélicos. Ele conhecia essas pessoas, não sei de quem ele estava falando, mas ele estava dando um péssimo testemunho de alguém que se dizia evangélico e que não estava se parecendo com Cristo, mas sim com o diabo. Meu amado, nós precisamos estar alerta, porque a nossa luta não é contra um ser humano, mas contra as forças do mal e contra a sua própria natureza, contra a nossa natureza pecaminosa. A velha natureza, ela não deseja que você sirva a Deus fielmente. Então, Barnabé incentivou a permanecer. Olha a qualidade: homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé. Devem ser homens de bom, isso quer dizer, homem de caráter aprovado, pessoas que assim
colhem fruto do seu trabalho. O versículo 24, e ele nos diz isto: homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu a quem? Ao Senhor. A qualidade, por quê? Porque eles estavam submissos. Barnabé tinha essa qualidade, estava submisso a Deus, e Deus estava usando. A vida dele era um testemunho. Não era naquele que nem aquele que chegou naquele tempo aqui, chegou aqui dizendo que se ele nem lesse a Bíblia, não tinha nem problema, porque a vida dele já era a Bíblia. Já viu? Para desse mentiroso. Mas era o testemunho de Barnabé, a vida de um crente. E quando Deus, Ele usa, quando o crente está totalmente dirigido, cheio do Espírito Santo, as pessoas vão enxergar essa qualidade, irmãos. Vão enxergar Cristo nele. E o testemunho dele, as palavras que ele vai dizer, vai chegar no coração daquelas pessoas. Elas vão analisar o que ele diz e o que ele faz, quem ele é. E aí Deus vai trabalhar, vai usar você. Deus vai usar aquele irmão, aquela irmã, até uma criança. Deus usa para alcançar o objetivo. A humildade, aqui, nós encontramos algo muito especial aqui com Barnabé. Era um homem humilde. Barnabé era um homem humilde. A humildade leva-nos a reconhecer as nossas limitações. Veja o versículo 25 e 26. Olha só aqui. Vamos olhar rapidamente aqui, versículo 25 e 26. Deixa eu botar aqui o versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A humildade de reconhecer as nossas limitações. Limitações, irmão, não é só no conhecimento, mas é também na nossa condição de fazer o trabalho. É você reconhecer que não pode fazer o trabalho sozinho. Você acha que eu teria condições de fazer todo o trabalho? Eu teria condições de fazer tudo isso aqui? Ornamentar tudo isso, limpar aqui o templo, evangelizar, estudar, preparar estudos de mensagem para domingo, de manhã e à noite, estudo quarta-feira e visitar os irmãos. Eu fazer todo o trabalho, vocês acham que eu tenho essa condição? De maneira nenhuma, irmãos. Então, o trabalho é distribuído. O que fez Barnabé? Por que eu estou dizendo que Barnabé era um homem humilde, que a gente olha e reconhece a humildade dele? É que ele viu que ele não poderia fazer o trabalho sozinho. O trabalho estava grande, tinha muitos convertidos, ele precisava de ajuda. E quando a humildade faz isto, eu reconhecer que eu preciso de ajuda. A humildade leva-nos a procurar pessoas qualificadas que ajudem a suprir as necessidades espirituais e materiais. Essas necessidades devem suprir a igreja. Qualidades espirituais que a igreja deve ser suprida. Então, Barnabé foi procurar alguém. Ele disse que pode me ajudar. Ele poderia ter dito: não, mas se eu for procurar, a igreja já me enviou para cá, eu sou evangelista daqui da igreja, agora eu sou pastor daqui, eu vou ficar aqui com o evangelista. Não vou chamar também ninguém, não, mas não para poder, senão pode, de repente ele ia querer me puxar o tapete, não é isso? Mas Barnabé foi chamar alguém que também tinha conhecimento da palavra de Deus. Eles passaram um ano doutrinando, ensinando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Falando até nisso em doutrinas, muitos estão falando de doutrina. Doutrina é uma coisa e começa a separar. Sabe o que é doutrina? Doutrina vem de didascalia, que significa aqui, ensinamento. Ou seja, como diz lá no livro o Didaquê, doutrina significa os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Então eles passaram um ano ensinando a igreja a palavra de Deus.
comportamento em tudo que precisava, a vida espiritual da igreja. Então nós precisamos de pessoas que nos ajudem. O trabalho não pode ficar centralizado em uma só pessoa. Isso é chamado de o faz tudo. O faz tudo, ele não faz nada. O trabalho é prejudicado quando ele quer fazer sozinho. Vocês já pensaram se na época que o Francisco quisesse fazer todo o serviço e construir esse templo aqui, será só ele teria feito tudo isso? Não. Não teria feito. Mas foi com ajuda. A igreja mostrou a necessidade da igreja. A igreja se uniu e pagou alguém para fazer o quê? Isso aqui, porque eles irmãos não sabiam fazer. Olha, aqui ó, está com gesso, está com tudinho, tudo isso aqui foi feito com a união da igreja. Ninguém pode fazer o trabalho, ninguém pode ser exclusivo, dizer, ei, é só eu que vou fazer. Isso você está dando uma má ideia de administração, tanto na área espiritual, quanto na área também física. E você vai acabar reconhecendo que não pode fazer tudo como você pensa. E vai chegar o dia em que você vai se sentir esgotado. Fisicamente, mentalmente, você vai se sentir esgotado, estressado. E o final de tudo é um fracasso. É um fracasso. Quando eu cheguei em Codajás, na reforma do templo, eu tive que dar uma ajuda para os irmãos. Dei uma ajuda. E disse para os irmãos, eu vi que as finanças da igreja já estavam lá baixo, né? Eu disse, irmãos, nós temos que inaugurar, ainda está faltando muito reboco aqui em cima, nós não temos condições de pagar mais 2 pedreiros. Então, eu aprendi, Deus me abençoou e eu aprendi a fazer esse serviço. Eu vou ajudar o irmão da igreja também a rebocar isso aqui, ó. Aí pulei lá para o andame, peguei minha colher de pedreiro e a desempenadeira, sacudi massa lá e evitamos uma semana de um pedreiro, que naquela época ele ganhava 300 e poucos reais. E eu evitei, né, nós íamos colocar 2 pedreiros, eu e outro irmão da igreja, e eu estava lá, eu estava no meio do templo assim, estava todo sujo de massa, que já fazia tempo que eu não rebocava mais, não trabalhava mais na alvenaria, né? Então quando eu chapava uma colher daquela assim, às vezes vinha massa no meu corpo assim, eu estava cheio de massa, estava a parede e eu. O irmão passou por mim e não me reconheceu. Aí depois que ele olhou, pastor, o senhor, eu passei, não reconheci, o senhor está todo sujo, parece até o peão daqui de dentro. Ajudar, mas eu não fiz o trabalho sozinho. Então, irmãos, tanto no estudo, por que às vezes eu peço para os irmãos trazerem mensagem da palavra do Senhor? Porque senão eu vou me esgotar, eu sozinho. O trabalho é feito com a união de todos. O ensino aos novos convertidos é um cumprimento de Mateus 28 e 20. Ensinar, não é só abrir trabalho, mas ensinar, foi Jesus quem mandou. Ensinar tudo aquilo que ele deixou para ser ensinado. Porque senão, sabe uma criança, eu lembro-me de um professor de psicologia que ele disse o seguinte: criança que é criada fazendo tudo o que quer e cresce sem limite, quando ela crescer vai ser uma pessoa desajustada. Vai ser uma pessoa desajustada. É por isso que precisa de ensinamento. Se ensinar a tua criança, educar a tua criança. Assim também o novo convertido, o crente, ele precisa ser educado na palavra de Deus, para que ele saiba que existe limite. Ele não pode viver à sua maneira, ao seu modo. Não pode imitar os crentes. Não pode imitar o ímpio. Ele tem que imitar a Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não imitar o mundo, porque o mundo mostra aquilo. Ah, mas está bonita, a moda está bonita. Outro dia eu vi uma irmã
Dá vontade de a gente dizer, mas crie vergonha na sua cara. Botou aqui um calça comprida aqui assim, toda rasgada, e até por aqui assim, ó, tinha rasgo na calça todinha. Aí eu estava olhando lá no Facebook, crentes, pessoas que se dizem crentes, chapéu aqui, mas está cheio agora de crente, agora nessa época agora. É Arraial Gospel, Arraial do Inferno no meio das igrejas, é o folclore brasileiro no meio das igrejas. E aí crente com chapéu, todo ajeitado, um vestidozinho assim, floradinho, e no Arraial, no forró do Arraial, que é maldição, Deus sempre proibiu. Imitando quem? O mundo. Assim é bonito, o pastor assim é bom, a igreja é boa. Aí tá cheio de pessoas, mas não convertidas. E aí o que é que tem? Deve ser educado, ensinado. A responsabilidade é da igreja de instruir os novos crentes a guardar todas as coisas que Cristo ordenou. A responsabilidade, irmão, é da igreja de ensinar os novos convertidos tudo o que Cristo mandou. O que Cristo mandou. E por último, o trabalho principal da igreja é evangelizar, mas não pode esquecer as necessidades de seus membros, as necessidades materiais. Veja aqui o que diz o versículo 27 e o 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, olha só, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A igreja de Jerusalém resolveu ajudar aqui os irmãos. Lá de Antioquia. Aqui é a área financeira. Será que a igreja não passa por problemas financeiros? Será que não tem alguns irmãos da igreja passando por problemas financeiros também? E como é que nós devemos agir? Tanto eles viveram naquela época com dificuldade, como nós também vivemos hoje. Mas veja bem que para socorrer esses necessitados foi preciso de alguém contribuir. Meu pai dizia, de onde se tira e não coloca, acaba. De onde se tira e não coloca, se acaba, filho. O trabalho da igreja principal qual é? Evangelizar. Mas onde há sofrimento, geralmente a igreja está ajudando os que sofrem. Primeiramente os da fé, que a Bíblia chama. Os irmãos da igreja estão com dificuldade, estão passando. Tem irmão com dificuldade, tem irmão que está doente, tem irmão que está desempregado e precisa de ajuda? Precisa, então a igreja deve ajudar. E é nesse momento que a igreja se une a sentir a necessidade um do outro. Aqui vem o altruísmo. É eu sentir a necessidade do meu irmão. Aí eu vou visitar o irmão Vladimir, eu tenho condição, financeiramente eu estou bem, graças a Deus, Deus me abençoou, financeiramente estou bem. Aí o irmão Vladimir está doente, precisa, ou está, digamos assim, financeiramente ele está passando um negócio, como dizia o povo assim, um Rafael doido. Essa expressão eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, rapaz, o fulano está passando o Rafael, e eu não tinha entendido o que era bem o Rafael, né? Mas era necessidade, era um linguajar deles lá. Aí eu chego lá e visito o irmão Vladimir, irmão, Deus abençoe, Deus lhe fortaleça, o Senhor é contigo. Tudo bem, mas ele está precisando de uma ajuda, e eu tenho condição e não ajudo. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu preciso sentir a necessidade do meu irmão. Irmão, está aqui uma ajuda que eu trouxe. A fé
em ação, mostrando as suas verdadeiras obras. E aqui foi o que a igreja fez. A fé, ela é vista quando demonstramos amor ao próximo, quando nós ajudamos. Tiago 1:27, vamos olhar rapidamente, irmãos, aqui para nós chegarmos ao final. Tiago 1:27, quem achou pode ler, se você já achou pode ler. Ajudando, não é isso? Ajuda? E o João, ele diz assim, o apóstolo João, ele fala ainda mais, 1 João 3,16, olha só o que João diz, 1 João 3,16, aí o João diz assim, ó, dessa maneira assim ele fala, João 3,16, aí ele fala assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato de verdade. Ora, se eu vejo meu irmão passando tribulação, está com problema, eu não o ajudo, que amor é esse? Não, isso não é amor. Lembro-me eu tive um professor, o pastor Darciso, e ele disse que tinha alguns irmãos, né, que ele tinha mais intimidade assim, e ele sabia daqueles irmãos que estavam com problemas financeiros, e ele chegava lá na hora do almoço. Na hora do almoço ele chegava na casa do irmão, o irmão chega a ficar assim, parece que meio envergonhado, né, porque o pastor chegou na hora do almoço, eu tenho que dar um almoço para o pastor, e aí? E ele chegava e dizia, bom dia meu irmão, tudo bem minha irmã, tudo bem com vocês? E aí irmão? Aí ele ia lá na cozinha do irmão, aí chegava lá, ele olhava nas panelas, ele encontrou, ele disse às vezes, panela vazia do irmão, 11 horas da manhã e nada. Irmão, não tem nada para almoçar? Não, irmão. Não, pastor, não tem. Aí ele ia e comprava o almoço para aquele irmão e ainda dava uma ajuda. Amor. Mas também eu estava olhando uma história verídica de um pastor, e que os irmãos achavam que aquele pastor estava ganhando muito bem, ganhava na mente dele, não sei quanto, não disseram quanto ele ganhava. E aí um dia o irmão foram fazer a visita ao pastor e disse, vamos pegar o pastor de surpresa hoje. Aí foram lá, aí chegaram lá, pastor, nós vamos fazer uma visita para o senhor. Tá muito bem, irmão, muito obrigado. Aí um queria dar uma olhadinha lá na geladeira do pastor e encontrar ela cheia de repleta de tanta coisa, né? Sabe que tem época assim, agora foi me lembrar de uma palavra do camarada, disse assim, ele reclamou que a geladeira dele só gelava a água. Estava com problema porque só gelava a água. Aí alguém perguntou, mas por que só gela a água? Qual é o problema? Só está gelando água, ele só gelando a água. Mas qual é o problema? Ora, é porque ele não comprava nem outra coisa para colocar dentro, só tinha água mesmo. Só tinha água, só gelava a água. Então foram na casa do pastor, aí alguém disse assim, pastor, dá para o senhor me dar um copo com água? Ele disse, meu irmão, vai lá na cozinha, pega um copo e abre a geladeira, pode pegar água. Aí o irmão foi lá, pegou o copo, abriu a geladeira, quando ele olhou a geladeira só com um copo de água, a geladeira gelava só água, estava com problema. Só água. Aí ele olhou, bebeu a água dele, saiu, chegou lá com outro irmão e disse, irmão, a geladeira do nosso pastor está gelando só água, não tem nada. Então que amor é esse? Se eu vejo, João está dizendo, se eu tenho o amor de Deus no coração, era isso aqui que a igreja estava praticando, a palavra de Deus sendo ensinada, e foi nesse momento que a igreja se uniu. Cada um deve contribuir conforme as suas posses. E aqui os discípulos começaram a contribuir e mandaram através desses dois, de Barnabé e de Saulo, ajuda para a igreja que estava necessitada, e chegar lá eles entregassem aos presbíteros da igreja.
Mas é preciso, irmão, cada um contribuir. Se não contribuir, como é que nós vamos ajudar um ao outro? Aí é muito fácil você chegar no dia da assembleia, né? Da sessão. Pastor, eu proponho que a igreja dê uma ajuda para o irmão X. Tá, irmão, é bom. Mas de onde nós vamos tirar esse dinheiro? Ele nem contribui. Mas nós precisamos ajudar uns aos outros. É nesse momento que a igreja se une. Às vezes, eu me lembro de um pastor, meu ex-pastor, ele disse assim: às vezes Deus permite que a enfermidade chegue no meio da igreja para poder unir a igreja, o povo de Deus. Quando está separado, ninguém quer se unir. Aí é nesse momento que Deus coloca a diversidade para poder unir o povo dele. Cada crente deve contribuir conforme as suas posses. Mas é triste notarmos que nem todos os crentes atendem essa regra da Bíblia. Está lá em Ezequiel 33, 30 a 32. E Ezequiel diz que essas pessoas só fazem ouvir. E Deus disse a Ezequiel, e eles vêm, eles não colocam nada em prática, só fazem ouvir. É só isso, e você é como um cantor romântico. Sabe o romântico? As pessoas alegram dali, acabou-se, foi embora. E eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Se não houver contribuição, não pode haver ajuda. Naquela época, no meio da perseguição, no meio da diversidade, hoje, irmão, também nós precisamos praticar tudo isso. Concluindo, o trabalho de Deus exige da igreja, exige pessoas, e não podemos esperar as boas épocas para fazer o trabalho de Deus. É no meio da adversidade que Deus nos testa e que Deus manda a adversidade também para que nós façamos o seu trabalho. Os pecadores precisam ser evangelizados e dependem totalmente da igreja. A igreja é chamada para trabalhar. A igreja é chamada para trabalhar. E a igreja também é chamada para se unir e ajudar aos membros. A igreja precisa estar unida porque a mão do Senhor é sobre a igreja quando ela se une com um só propósito. Primeiro é a evangelização e segundo, as necessidades dos irmãos. É preciso. Às vezes eu vou visitar os irmãos e eu fico olhando, mas eu queria tanto poder ajudar aquele irmão quando sair de lá, dar uma oferta para aquele irmão que eu vejo que é necessitado. Mas eu sei das nossas limitações. Mas a igreja do Senhor, ela deve aprender uma coisa, irmãos, algo muito importante. Deus manda a diversidade para unir o seu povo, para mostrar que não é o momento, a época que faz com que o trabalho dele cresça. Depende de cada um de nós, da nossa obediência a Deus. Vamos trabalhar unidos, vamos nos unir, e a boa mão do Senhor será conosco. Amém. Querido Pai, a Tua palavra foi transmitida. Senhor, ajuda-nos a praticarmos aquilo que o Senhor tem dito para nós. Que não venhamos ser só ouvintes, mas praticantes. Mostrar o amor, a fé em amor, em ação. Abençoa essa igreja. Ajuda a crescer na Tua palavra, no conhecimento, no amor e em tudo, Pai, para que seja engrandecido o Teu nome. O alvo principal é a evangelização dos pecadores, e o resultado vem de Ti. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos, para que em tudo seja engrandecido o Teu nome e o mundo veja Cristo em nós. Pedimos a Tua graça, que assim como o Senhor nos trouxe em paz, agora leva-nos em paz. E mais tarde possamos estar aqui de volta estudando a Tua palavra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, e o culto está encerrado nessa manhã. A graça do Senhor Jesus seja com todos.